Olá, meu nome é Hugo Malone, eu sou mestre em Direito Processual pela PUC Minas e é um prazer expor uma pequena parte de nossas pesquisas nesse evento organizado pelo Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Indo diretamente ao que importa, hoje eu vou falar sobre o uso da tecnologia na prevenção efetiva dos conflitos. E meu objetivo aqui é tentar contribuir para responder uma pergunta que incomoda muitos daqueles que pesquisam as relações entre direito e tecnologia, que é: seria possível pensar numa utilização realmente virtuosa das ferramentas tecnológicas do direito processual? Como você vem percebendo, as discussões sobre os impactos da tecnologia, da inteligência artificial e dos algoritmos no direito são cada vez mais presentes, e muitas delas demonstram seus riscos. Como exemplo, podemos lembrar do documentário O Dilema das Redes, que mostrou como as redes sociais utilizam algoritmos para modificar o comportamento dos usuários, do documentário A Era dos Dados, que demonstrou num de seus episódios que o Tinder acumulou em 4 anos cerca de 800 páginas de dados de um usuário, incluindo a localização geográfica de cada interação que ela teve e os textos das suas conversas. E mais importante ainda é a utilização dos dados coletados nas redes sociais para fins eleitorais, como foi mostrado no documentário Privacidade Hackeada. Essas análises estão equivocadas? Até onde nós podemos compreender, não. E elas evidenciam muito bem o quanto a tecnologia pode ser usada de forma prejudicial para a vida da sociedade. No entanto, meu objetivo aqui é tentar mostrar que, apesar de todos esses problemas, o uso da tecnologia no direito pode gerar melhoras efetivas do sistema de justiça como um todo. Mais do que isso, a tecnologia não vai servir ao direito apenas para automatizar a redação de petição ou para automatizar decisões judiciais, mas sim para promover profundas alterações nas formas de resolver os conflitos. Há alguns anos, era impossível pensar em computadores sendo capazes de entender o conteúdo de um documento de texto e propor uma minuta de petição ou propor uma minuta de uma decisão. Só que nesses últimos 20 anos, muita coisa mudou. Apenas para ilustrar rapidamente aqui, hoje já existem ferramentas no mundo que servem de marketplace para advogados. Há ferramentas que realizam pesquisas jurídicas, ajudando advogados a localizar precedentes, legislações, como o software ROS Intelligence. E há também ferramentas que fazem previsão de resultados, que são usadas para comparar qual o melhor juízo para propor uma demanda, caso seja possível optar pelo foro. Dentre as tecnologias existentes, que são várias, eu chamo a atenção para uma que está relacionada ao nosso eixo temático de hoje, que é a ODR. A ODR ela pode ser entendida como uma das novas portas disponíveis no sistema de justiça para a resolução dos conflitos. E, de uma forma muito ampla, nós podemos dizer que ODR é qualquer uso de tecnologia para resolver conflitos. Em 2002, no segundo livro lançado no mundo sobre o tema, o Colin Rule, que provavelmente é o principal expoente sobre ODR no mundo, ele disse que qualquer uso da tecnologia para complementar, apoiar ou administrar um processo de resolução de conflitos cairia no mundo da ODR. Esse conceito parece muito simples, mas ele também é muito adequado, porque qualquer conceituação que se queira dar à ODR agora é provisória. Não só pelo fato de que todo conhecimento científico é provisório, mas também porque a ODR ela está ligada ao impacto das possibilidades tecnológicas aos métodos de resolução de conflitos. Ou seja, cada vez que a tecnologia se aprimora, o conceito de ODR também se transforma. E é por isso que no início da ODR, lá na década de 90, não era possível visualizar aplicações mais específicas da tecnologia para resolver conflitos. Mas hoje, cada vez mais o conceito vem se expandindo e nós já notamos atualmente que a ODR se expandiu tanto que ela absorveu as tecnologias que foram criadas desde a publicação desses primeiros trabalhos e também passou a ser utilizada pelos tribunais, dando origem ao que nós chamamos hoje de tribunais online. E
Percebam que essas evoluções, elas possibilitaram que, ao conceito inicial de ODR, fossem incorporados novos elementos, que são elementos importantíssimos. Os elementos atuais que foram incorporados ao ODR são a utilização de algoritmos para auxiliar na negociação entre as partes, até mesmo para tomar decisões, e a percepção de que os procedimentos anteriores de resolução de conflitos geram uma enorme quantidade de dados que podem ser explorados. A plataforma mais conhecida mundialmente no âmbito extrajudicial é o Moldria, que foi criada pelo autor que eu já citei, o Colin Rule, e atualmente já está até à venda no Brasil. Só para vocês terem uma ideia básica do funcionamento, a plataforma Moldria, ela é capaz, sozinha, sem intervenção de humanos, ela é capaz de diagnosticar o problema, usando a tecnologia. Ela possibilita que as partes negociem online, de forma assíncrona e de forma automatizada, ou seja, sem nenhuma intermediação e até mesmo sugerindo propostas de acordo para as partes. Se não for possível essa negociação, a plataforma então dá acesso ao mediador e pode iniciar um procedimento de arbitragem. Então, tendo tudo isso que nós falamos até aqui em mente, o conceito que nós entendemos mais atual para a ODR é que ela seria o uso da tecnologia de informação e comunicação para resolver conflitos. E ela pode fazer isso a partir de uma ampla gama de ferramentas, como programas de autoajuda, possibilitando peticionamento eletrônico, negociação automatizada, julgamentos online e a tomada de decisões usando algoritmos. E como o processamento dos conflitos em ambientes informatizados possibilita a coleta de uma grande quantidade de dados, a ODR está ligada também à análise desses dados. E é aqui, nessa coleta e análise de dados, que entra uma das grandes potencialidades da ODR, que é a possibilidade de usar a tecnologia para prevenir conflitos, tema de nossa participação aqui neste evento. Para seguir no nosso raciocínio, é importante perceber que a ODR ela também está intrinsecamente ligada a um outro campo do direito que não é muito estudado aqui no Brasil, mas constitui um ramo autônomo de estudo, por exemplo, nos Estados Unidos. Trata-se do Dispute System Design. Esse ramo de conhecimento foi desenvolvido na década de 80, lá na Escola de Negócios de Harvard, e se dedica a projetar sistemas customizados de gestão de conflitos. Então, o DSD, para fazer isso, ele identifica as causas do conflito e a existência de padrões de sua ocorrência, com o objetivo de projetar sistemas de tratamento do conflito, ou seja, sistemas que não apenas resolvem os conflitos, mas que também previnem e fazem o gerenciamento desses conflitos. Então, percebam que o DSD tem uma característica que muito nos interessa aqui, o estudo do conflito, de modo que nós podemos falar numa etiologia dos conflitos, ou seja, um estudo das causas, um estudo das origens dos conflitos. Mas muitos perguntam, Hugo, essa já não é uma discussão antiga? Sim, isso já existe, pelo menos sistematizado desde a década de 80. No entanto, com a tecnologia, a realização desses estudos ganha novas outras possibilidades. Para a gente ter uma ideia, um campo muito explorado na área da tecnologia é a mineração de dados. E, de forma básica, minerar dados significa analisar uma grande quantidade de dados para buscar padrões e relações entre eles. Ou seja, a mineração de dados se refere a uma série de técnicas usadas para extrair conhecimento de um vasto estoque de informações digitais. Por exemplo, se eu analiso os dados do comércio eletrônico de determinado segmento, é possível descobrir quando os consumidores compram mais, em qual momento do dia acessam determinados sites, quais os produtos compram junto com outros, e etc. A partir desses dados isolados, é possível extrair conhecimento e criar diversas estratégias de marketing. Mas e no direito? As aplicações práticas da mineração de dados no direito são inúmeras e nos possibilitariam duas mudanças virtuosas do sistema de justiça. A primeira delas é
prevenir efetivamente os conflitos. E a segunda é projetar procedimentos de resolução específicos para cada realidade. Quando pensamos nessa primeira possibilidade, ou seja, projetar formas de evitar conflitos, nós estamos falando em algo que pode ser chamado de Online Dispute Prevention. E essa possibilidade, ela está relacionada à análise minuciosa dos conflitos existentes, buscando entender suas causas e tipos, aprendendo como eles surgem, aprendendo como eles se comportam e aprendendo como eles ganham volume. Ou seja, é possível construir uma etiologia dos conflitos, que pode ser potencializada com o uso das tecnologias que vêm sendo estudadas no campo do ADR, principalmente a análise dos dados gerados pelos procedimentos de resolução de conflitos passados, como os dados gerados no PJR, que é a plataforma do procedimento eletrônico aqui no Brasil. Evidentemente, essa mineração de dados de processos judiciais é uma atividade muito delicada, que demanda uma série de precauções, tanto de ordem legal, tanto de ordem técnica. Além da necessária proteção dos dados pessoais das partes envolvidas, é imprescindível a criação ou implementação de sistemas que sejam interoperáveis, ou seja, que se comuniquem e também que sejam adequados ao procedimento de mineração. Se nós pensarmos na realização de estudos sérios voltados à etiologia dos conflitos, com ênfase nessa mineração de dados, seria possível entender as razões pelas quais as violações aos direitos ocorrem. Então, pensar em formas efetivas de preveni-las, seja por meio de alterações legislativas, de diálogos com as agências reguladoras, ou mesmo demonstrando para alguns litigantes habituais que os seus conflitos e o modo como eles tratam desses conflitos passam a representar um ativo para a fidelização de clientes e incremento de seus negócios. E também podem ser projetadas novas leis ou ações de governança, como exigir que as empresas processadas por determinado tipo de conflito rotineiramente, determinar que elas examinem de forma proativa se esses problemas também ocorreram com outras pessoas em situações semelhantes. Notem que este tratamento adequado do conflito pode representar um uso virtuoso da tecnologia, pois ele é capaz de prevenir efetivamente a ocorrência de uma violação do direito. Portanto, o que nós defendemos aqui é que a utilização da análise de dados com o objetivo de evitar a ocorrência de uma violação ao direito pode gerar uma aplicação virtuosa da tecnologia, que é preferível às iniciativas que representam apenas uma tentativa de reprimir que se ajuize uma demanda judicial. E vejam que é importante, essa preocupação, ela não é isolada aqui dos nossos estudos, ela já existe em outros lugares. A Organização Europeia de Consumidores, em um relatório publicado em setembro do ano passado, de 2020, concluiu que as ferramentas tecnológicas de resolução de conflitos, elas podem ser úteis, sim, para reunir inteligência, para identificar padrões e para destacar falhas que ocorrem sistematicamente no mercado. No mesmo sentido, a gente tem a Diretiva 2013/11 do Parlamento Europeu sobre a conhecida sobre resolução alternativa de litígios de consumo, que já prevê desde 2013 que, embora a confidencialidade e a privacidade devam ser sempre respeitadas, os Estados-membros da União Europeia devem assegurar que essas entidades de ADR divulguem eventuais problemas sistemáticos que ocorrem frequentemente e que conduzam a esses litígios entre consumidores e comerciantes. A ideia dessa divulgação, logicamente, não é expor o comerciante ou expor o consumidor, mas sim permitir que se entenda como os conflitos estão ocorrendo para buscar formas ativas de corrigi-los e de evitá-los. Então, trazendo essa ideia para a vida prática aqui, de uma forma muito rápida, a gente pode ter como exemplo o número de ações ajuizadas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui no Brasil, discutindo a inclusão do nome de consumidores em cadastros restritivos de crédito. Só nos anos de 2018, 2019, 2020,
2020, nós tivemos nos primeiros anos cerca de 50 mil ações sobre esse tipo de conflito, e em 2020 quase 30 mil ações. Já os recursos interpostos nesse mesmo tipo de ação foram a média de 11 mil recursos por ano. Se nós pegarmos todos esses dados gerados nesses procedimentos de resolução de conflito sobre esse determinado tipo de demanda e fizermos um estudo sério desses dados, seria possível, por exemplo, projetar novas leis sobre os cadastros de crédito, analisar as ações que tiveram seus pedidos julgados procedentes para descobrir qual foi a causa da negativação indevida e exigir que as empresas examinem de forma proativa se esses problemas já ocorreram com outras pessoas e, além disso, elaborar atuações de governança voltadas, por exemplo, a melhorar o procedimento interno de contratação e de cobrança dessas empresas. Então, assim, você evitaria o conflito e evitaria que se criassem demandas judiciais, já que o conflito não existe. Bem, além dessa perspectiva para o uso da tecnologia, ainda é possível pensar numa segunda forma de utilização virtuosa da tecnologia no direito processual, que é o desenho ou projeto de procedimentos específicos para determinados tipos de conflitos. Embora o tempo disponível que hoje não nos permita aprofundar nessa segunda perspectiva, basta pensar que a análise dos procedimentos na vida real permite entender onde estão os problemas que geram a morosidade e, a partir daí, projetar procedimentos específicos para determinados tipos de demanda. Seria possível pensar na eliminação de etapas inúteis para alguns procedimentos e descobrir também oportunidades de automatizar o procedimento. Além disso, seria possível analisar qual o percentual de reforma das sentenças de determinados juízes, de modo a subsidiar o advogado para ele decidir se vale a pena ou não recorrer daquela sentença. Em resumo, e para finalizar, a conexão entre o gerenciamento de conflitos dado pelo Dispute System Design, as inovações tecnológicas incorporadas pela Online Dispute Resolution e a existência de um sistema público de aplicação de direito, sistema público de justiça, que inclui órgãos judiciários, órgãos legislativos e executivos, tem potencial para promover uma verdadeira transformação no tratamento e na prevenção das sistêmicas violações de direito ocorridas, principalmente no Brasil. Para tanto, é imprescindível a aproximação entre profissionais da tecnologia, magistrados, advogados e processualistas, que são profissionais que têm como foco de atuação o tratamento e a resolução dos conflitos, mas muitas vezes acabam não realizando o diálogo necessário. Essa conexão de áreas do conhecimento e de profissionais que estudam, que trabalham, que atuam na mesma temática, representam uma forma de pensar democraticamente a relação entre tecnologia e o direito processual. Muito obrigado a todos e todos e tenham um ótimo evento.